Diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Até aí, queridos, tomem assento. A pergunta hoje, eu vou começar fazendo algumas perguntas, por que você serve a Deus? Você já se perguntou, já se respondeu isso? Por que eu sirvo a Deus? Porque eu estou na igreja? Porque eu sigo o Evangelho? Quais são as suas motivações de obedecer a Deus? De estar na presença de Deus? Isso fala muito acerca do seu entendimento do amor de Deus e do amor que você tem para com Deus em resposta a esse amor. João, ele é conhecido como um apóstolo amoroso. Ele traz uma revelação muito forte. A gente sempre fala nesse versículo: o amor lança fora todo medo. Mas a gente tem que entender que esse versículo que nós acabamos de ler, só que na versão na ACF, eu acho que essa parte aí está na ARA. Amor lança fora todo medo. Mas que medo? Medo de quê? Do que João está falando quando ele diz que o amor lança fora todo medo. E o texto é claro, João está falando do juízo final. Ele está falando da condenação eterna. Nós precisamos entender que a misericórdia de Deus existe por causa da certeza do juízo. O juízo é uma certeza, e por causa dessa certeza existe a misericórdia de Deus. Porque se a misericórdia de Deus não existisse, todos os homens seriam consumidos, seriam lançados na perdição. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus procurou um homem sequer, um justo, e não encontrou a ninguém. Ninguém que buscasse a Ele. Então, a obra da salvação é uma obra de Deus. É uma ideia de Deus. Foi Deus que deu a partida, a iniciativa. E aí cabe ao homem dar a contrapartida. Então, quando João está falando aqui sobre o amor perfeito lança de si todo medo, ele não está falando do amor de Deus. Está falando do nosso amor para com Deus. Diga comigo: do meu amor para com Deus. Então, observe bem, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, o medo. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Diga comigo: o que teme não é perfeito em amor. Para nós entendermos isso, e isto aqui, se você entender a mensagem de hoje, você vai subir de um nível de fé assim absurdo de quem é Deus para você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Deus manifestou o seu amor enviando Cristo à terra. Quem foi que passou aí? Enviando Cristo à terra
Então nós precisamos tomar cuidado em não confundir o amor de Deus. Cadê os obreiros aqui, irmãos? Em não confundir o amor de Deus com o nosso amor. Por que eu falo isso? Porque quando você mistura essas duas coisas, é perigoso. É muito perigoso. Porque parece que, na maioria das pessoas, a gente exclui o nosso amor em relação a Deus, que é uma contrapartida do amor de Deus. Quando Paulo escreveu a carta, a sua primeira carta, que é a carta aos Gálatas, não foi Tessalonicenses, né? Alguns dizem que a primeira carta de Paulo foi aos Gálatas. Quando ele escreve aos Gálatas, ele escreve para combater duas linhas teológicas perigosíssimas que estavam convivendo e se degladiando nas igrejas da Galácia. A primeira linha é a mais conhecida e a mais combatida hoje em dia, que é a linha do legalismo. Então o legalista é aquela pessoa, né? Eu até escrevi aqui, é o crente que não confia no amor de Deus. Pastor, como assim? O legalista confia na sua obra, naquilo que ele faz, naquilo que ele cumpre. Então, se ele cumpre, então ele entende que ele tem o direito de receber aquilo, de receber a bênção. Então, se ele ora, se ele jejua, então Deus abençoou ele porque ele orou, porque ele jejuou, porque ele não pecou, porque ele foi fiel, porque isso, porque aquilo. E isso é uma grande falácia, porque ninguém merece nada de Deus. A graça já está falando que é o favor imerecido de Deus. Então, por mais que você, imagine, não adianta você pegar uma pá e ir atrás de um tesouro e você cavar, e aí você acha aquele tesouro, e aí você diz assim: eu achei o tesouro, porque eu cavei. Não, você achou porque você tinha o mapa. Porque você poderia ter cavado em outros lugares e não ter achado. A graça de Deus é o mapa. Quem está entendendo aqui? Então não é o seu cavar que te fez achar o tesouro. Foi a graça de Deus que te levou ao lugar certo, ao lugar da bênção. Quem está me entendendo aqui? Mas você não vai também ter o tesouro se você não cavar. Quem me entende aqui? Então Paulo combate os legalistas e no capítulo 5 ele vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porque havia os judeus estavam, alguns judeus tinham se infiltrado nas igrejas da Galácia, obrigando os cristãos ainda a seguirem os rudimentos, a lei, ainda a seguirem ali a lei cerimonial. E Paulo combate isso, dizendo: por acaso Cristo não vos libertou? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, o sentimento legalista, que é o mais combatido hoje em dia, eu vou explicar por quê daqui a pouco, é esse sentimento de que você busca, então você recebe, é uma espécie de meritocracia. E o legalismo, ele anula a graça de Deus. Ele anula a graça. Ele diz que você recebe porque você fez, porque você buscou. E não é assim. Não é assim. Então, o legalista, ele não confia no amor de Deus. E ele não ama a Deus o suficiente para obedecer a Ele por causa do amor que ele sente por Deus. Porque o que é
bíblico. O bíblico é que Deus, Ele nos amou e nós conhecemos a Deus. E quando Deus encheu o nosso coração do seu amor, o nosso coração, quando nós conhecemos o amor de Deus, a resposta da nossa alma para esse Deus que nos amou é amá-lo incondicionalmente. É amá-lo acima de qualquer coisa. E esse amor nosso para com Deus é traduzido em obedecer os seus mandamentos. É por isso que Jesus diz assim: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Porque esta é a linguagem de amor de Deus. Se lembra que a linguagem do amor? Bom, então a linguagem do amor de Deus é a obediência. Deus entende que você o ama. Não é porque você chega aqui na igreja, chora no louvor, se derrama, fala em línguas. Não. Para Deus isso aí não é nada. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Esse povo que me busca com os lábios, que me adora com os lábios, mas o seu coração está afastado de mim, longe de mim. Então, o amor, quando nós recebemos e conhecemos o amor de Deus, preste atenção, estou falando, quando nós conhecemos o amor de Deus, a resposta a esse amor é nós amarmos a Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. E este amor nosso é traduzido em obediência. Então aquele que ama a Deus, ele não obedece a Deus para não ir para o inferno, que é o legalista. Ele não obedece a Deus com medo da punição de Deus. É o que João está falando aqui. Põe lá na tela, deixa esse versículo aí, vaso de alabastro. Olha lá. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Por quê? O amor que ele tem para com Deus não é perfeito. Ele ainda desconfia de Deus. O amor dele para com Deus oscila. E por oscilar, ele não tem uma resposta perfeita em obediência. E por isso ele teme o castigo. Então muitos cristãos, infelizmente, às vezes servem a Deus porque não querem ir para o inferno. Isso é legalismo. Isso aí é legalismo. Servem porque não querem ir para o inferno. Eles não confiam no amor de Deus. Eles não entendem o amor de Deus. Eles não entendem que simplesmente Deus pode te escolher e dizer assim: você é meu, você é minha, eu te escolhi, a partir de hoje eu estou te salvando. Eles não entendem isso. Eles acham que é necessário fazer algo para merecer, mas o amor, a graça de Deus é um favor imerecido. A salvação ela é gratuita para todo aquele que nele crê. Certo? Então Paulo combateu duas linhas, o legalismo e os libertinos. Diga comigo, os legalistas e os libertinos. Os libertinos são os banda voou. Os libertinos dizem assim: Cristo me libertou, então já foi, meu irmão. Eu não devo mais nada a ninguém. Vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Aí Paulo escreve para esses libertinos, tudo no capítulo 5, viu? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Para os legalistas, foi para a liberdade que Cristo os libertou. Para os libertinos,
não useis a liberdade, porque Cristo te libertou para que você fosse, para que você seja escravo dele. Mas é um escravo em amor. Pastor, o que é o escravo em amor? Vou explicar. Em Israel tinha uma lei que, quando tinha o ano do jubileu, todos os escravos eram libertados. Tinham que ser libertados. No ano do jubileu, todos os escravos que estavam ali pagando dívida, eram escravos porque estavam pagando dívida, tinham que ser libertados. Preste atenção que isso aqui é bem forte. Mas só que a lei diz assim que se no ano do jubileu, se depois de pagar a dívida, aquele escravo decidisse ficar na casa do seu senhor, ou seja, não, eu não quero ir embora não, o senhor cuida bem de mim, eu tenho uma boa morada aqui, meu trabalho é tranquilo, eu sei que o senhor gosta de mim, eu estou livre, mas eu quero ficar, porque o senhor é um bom senhor. Quem está entendendo aqui? Aí a Bíblia diz que o senhor tinha que, a partir dali, furar a orelha do escravo. E a partir daquele momento que furava a orelha do escravo, aquele escravo ficaria escravo daquele senhor durante toda a sua vida. Nós somos escravos de orelhas furadas. Cristo nos libertou. Mas a gente olhou para ele e disse assim: eu queria ficar com o Senhor. O Senhor é bom. Aí Jesus disse: então venha. Mas a partir de hoje você vai me servir. Antes você servia a carne. Antes você servia ao pecado. Antes você servia ao mundo. A partir de hoje você vai continuar servo. Mas é o meu servo. Quem está me entendendo aqui? O libertino, ele rejeita o senhorio de Cristo. Não há nele a contrapartida do amor a Deus. Ele é agradecido por Deus ter libertado ele, mas ele não entende que o amor a Deus, a contrapartida desse amor, é uma obediência aos seus mandamentos. E ele abusa da liberdade. Ele simplesmente diz: não, mas Deus me ama. Ele é aquele que exalta o amor de Deus e esconde o seu amor para com Deus. O seu amor para com Deus consiste apenas em palavras, em declarações na internet, em músicas, né? Você vê muitas músicas aí que você vê logo que o cidadão é um libertino, o cara que escreveu. Porque só fala do amor de Deus, só do amor de Deus. Nunca fala de obedecer, de amar a Deus, de se voltar para Ele, de... Quem está me entendendo? Nunca fala, é sempre exaltando o amor de Deus. Essas pessoas, elas não têm como se aproximar do verdadeiro Deus. Então nós estamos diante de duas pessoas, dos libertinos e dos legalistas. E esse texto aqui está falando sobre isso. Cadê o texto, varão? No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. A partir do momento que você crê no amor de Deus, que você acredita que Deus te ama, você não teme, mesmo que você peque. Porque quando você erra, você não esconde. Quando você erra, você confessa. Porque você sabe que Deus te ama e que o amor de Deus é maior do que os teus pecados. Quem está me entendendo aqui? Mas quem ama a Deus não peca deliberadamente. Por quê? Porque ele quer agradar a Deus. Ele quer
agradar a Deus. Ele quer que o pai dele fique feliz com ele. Ele quer que Deus se agrade com o coração dele, com a vida dele. Essa é a resposta que ele encontrou, aleluia, ao amor de Deus que o salvou, que o guardou, que o libertou. E isso, irmãos, esse entendimento muda tudo na vida de uma pessoa. Vá por mim, muda tudo. Porque a partir dessa base do amor de Deus e da resposta do seu amor, a sua trajetória aqui, a sua vida, ela fica mais tranquila. Porque você não está agora como legalista confiando na sua força. Você confia no poder de Deus. Você está dizendo para Deus: eu quero te servir, eu quero te agradar, Senhor. E Deus está dizendo assim: é isso que eu quero ver em você. Todas as vezes que eu vir em você sede de me buscar, eu vou te dar graça, eu vou te dar poder para que você vença, para que você avance. O problema do libertino é que o libertino ele nunca terá intimidade com Deus, porque ele não busca a santificação. Ele é aquela pessoa que fica o tempo todo na margem do discurso de que Deus me ama, Deus entende, Deus sabe a minha vida, Deus conhece as minhas fraquezas, Deus me aceita do jeito que eu sou. Não há contrapartida nenhuma dele para com Deus. Sabe por quê? Porque ele não ama a Deus. Ele ama as bênçãos de Deus. Ele vem para a igreja buscar a vitória, porque ele sabe que Deus é bom. Ele faz a campanha, ele faz o jejum, ele ora buscando. E quando ele tem fé, Deus dá, porque Deus é bom. Deus não é um Deus miserável, Deus é bom. Então você vai ver pessoas que eles se alimentam disso. A vida dele é essa. Não há uma contrapartida sem receber nada de Deus. Ele vai buscar, ele vai clamar pela misericórdia, mas ele não há uma contrapartida do amor. E essas duas pessoas, a vida delas inteira é uma vida de medo. Quando algo de errado acontece na vida dessas duas pessoas, há um desespero. Por quê? Porque eles não confiam no amor. Um não confia no amor e o outro não tem aliança. Então eles ficam desesperados. Eles se desequilibram. Mas quando alguma coisa acontece de errado na vida do verdadeiro cristão, daquele que ama a Deus, ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai para o quarto, ele vai orar, ele vai pedir misericórdia a Deus, ele vai pedir graça a Deus para suportar, ele vai pedir a vitória. Mas não haverá desespero no coração deste homem, dessa mulher, porque ele sabe que Deus o ama. Ele sabe que ele é filho de Deus e que não haverá tentação humana, tentação nenhuma que não fosse, que ele não iria suportar, que Deus iria enviar. Ele sabe que no limite dele, Deus chega para dar vitória. No limite dele, Deus chega para dar vitória. Então o significado do termo perfeito amor não é um amor sem defeitos. Não é amor sem defeito, pois esse somente Deus tem. É na verdade o amor pleno, pois cria dentro de nós o desejo de obedecer aos mandamentos de Deus. Você não obedece porque você tem medo de ser punido. Você obedece porque você quer agradar a Deus. É diferente, irmão, é muito diferente. Porque quando você obedece com medo de ser punido, você fica no limite, no limiar. Você fica ali, ó, o tempo todo, vira profissão perigo, né? Crente perigo, ó. Você fica o tempo todo não, aqui ainda é vontade de Deus. Aqui não é pecado ainda não. Se não é pecado, então eu posso. Mas um vacilo, é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que fugir dos embaraços, do pecado
Diga comigo, Hebreus diz que a gente tem que fugir do pecado, diga comigo, do pecado e do embaraço. O embaraço não é pecado ainda. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Ah, mas eu não estava fazendo nada de errado, mas parecia que estava. Porque quando... Ah, mas eu não estava fazendo... Ó, o legalista, eu não estava fazendo nada de errado. Mas quem ama está dizendo assim, rapaz, isso aqui vai parecer que eu estou, então eu não quero desagradar o meu Deus. Eu quero agradar a Ele. Eu vou fugir desse negócio aqui. Quem está me entendendo? Então, enquanto está obedecendo por causa da força da lei, que a lei é que condena, a lei que diz que a alma que pecar, essa morrerá, e é por isso que ele obedece por causa da força da lei. O outro, a força da lei não tem mais domínio sobre ele, porque ele está disso. Ele está obedecendo porque ele ama, porque os mandamentos de Deus para ele são agradáveis. Quem está me entendendo aqui? São agradáveis para ele, porque ele conheceu o amor de Deus. E mais uma vez, esse entendimento muda tudo na sua vida. Muda a sua forma de ver as coisas, de ver os problemas e as vitórias. Porque quando a vitória chegar, você não vai dizer assim, é isso aí, eu busquei, aí Deus me deu, não é porque eu sou crentão, não. Você vai dizer assim, Senhor, muito obrigado, eu não mereço nada disso. A tua graça já é o suficiente na minha vida. E o Senhor ainda vem com esses mimos para mim. Aí eu não aguento, Jesus. Né? Aí eu não aguento. O Senhor ainda me fazendo mimo. Então eu quero que você entenda que quando o salmista diz, agrada-te do Senhor, e Ele cumprirá os desejos do teu coração. Amém? Diga comigo, agrada-te do Senhor, e Ele cumprirá os desejos do teu coração. O agradar-se de Deus é o perfeito amor. Porque quando você se agrada de Deus, você está se agradando dos seus mandamentos, daquilo que Deus propôs para a sua vida. E quando você abraça os mandamentos de Deus, aí Deus olha para você e Deus prescruta o teu coração. Ele cumprirá, diga comigo, os desejos. Olha a diferença de Mateus, desse versículo, presta atenção, para Mateus 6. Mateus 6 vai dizer assim, buscai o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão. Quais coisas eram? As coisas básicas da vida: comida, bebida e casa. Diga comigo, buscai o reino de Deus, e todas estas coisas, não são todas as coisas, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então não se preocupe com as coisas básicas da vida. Então se você buscar, eu te garanto o plano básico. Mas existe o plano prêmio. O plano prêmio é o salmista que diz, agrada-te do Senhor e Ele cumprirá os desejos. Você não está entendendo. Aí é o prêmio, sabe? Aí já saiu do básico. Aí você já está no outro nível, no nível do amor para com Deus. Você não reclama, você não murmura. Você simplesmente entende que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Eu acho que é Pedro que vai dizer que os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são pesados. Então, eu quero que nesta noite você prescrute o seu coração e responda as primeiras perguntas que eu fiz aqui
no início da pregação. Por que você serve a Deus? Isso é muito importante você responder. Porque isso, quando eu entendi isso, isso mudou a minha vida. Porque no início eu ia para a igreja com medo de ir para o inferno mesmo. Sabe? Aquele medo, rapaz, se eu vacilar aqui, pau. Mas a partir do momento que você se aproxima de Deus, que você se torna íntimo de Deus, você começa a entender que Deus só tem o melhor para você. Que Deus, Ele deu tudo o que Ele tinha. Ele deu o melhor que Ele tinha, que foi o seu Filho. Cristo, irmãos, é a maior prova do amor de Deus para conosco. Se você tem dúvida do amor de Deus, é só você olhar para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz e entendemos a cruz, nós entendemos o amor de Deus, a magnitude do amor de Deus, a grandeza do amor de Deus, o quão Deus realmente nos amou. E aí vem você desconfiar desse amor, dizer que Deus te abandonou, que Deus esqueceu de você. Como Deus esqueceu de você? Ele enviou o tudo dele. Ele enviou o seu próprio Filho. Como Deus esqueceu de você? Não foi Deus que esqueceu de você. Foi você que se esqueceu de Deus. Foi você que virou as costas para Ele. Foi você que não respondeu à altura ao amor dele. Foi você que não compreendeu, aleluia, que quando Ele estava te dando um remédio amargo, era para curar você. Foi você que não compreendeu que quando Ele fechou aquela porta, foi para te livrar de algo muito pior. Você que não compreendeu o amor de Deus, porque o amor de Deus é estranho às vezes. Porque é um amor de pai. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Deus castiga todo aquele que ama. Porque você sabe qual é o oposto do amor? A indiferença. Ou seja, Deus está dizendo que quando o cidadão está aprontando, se desviando, e você não sente nenhuma chicotada de Jesus nas costas, irmãos, você já saiu, você não é alvo do amor de Deus. Mas quando Deus olha para você e Deus te ama, você dá uma saidinha, já viu uma lapadinha, pac. Vai para onde? Esse aí Deus ama mesmo. Esse aí Deus tem negócio. Quem está me entendendo aqui? Você dá uma... Quem já percebeu isso? Você faz assim, ó. Só... Você. Vai para onde? Não, Senhor, porque eu só estava vendo aqui uma coisa. Porque Deus ama. Porque Deus te trata como a menina dos olhos dele. Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo? Deus te trata com intimidade, como filho dele. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? E por que você não entende o tratamento de Deus para com você? Todo mundo que um dia se torna pai e mãe entende mais ainda, profundamente, o que é o amor de Deus. Quando você vai dizer não para o filho, mas você queria dizer sim, mas você sabe que você não pode dizer sim, que você vai estragar ele. Você vai prejudicá-lo. Quando você tem que pô-lo de castigo, dá até às vezes uma cintada para ele poder tomar como é? Esqueci agora que minha mãe falava de... Não, toma alguma coisa, esqueci, é uma palavra que minha mãe falava que... Né? Então assim, mas não é nada que vai te matar, que vai te ferir, que vai te levar para o hospital, não. Então nós precisamos entender aqui o que João está falando para nós. João está dizendo, você precisa ter o perfeito amor. Você precisa entender, e a única forma de nós termos o perfeito amor é entendermos o amor de Deus. Por isso que no versículo 19 ele fala, nós o amamos, porque
Ele nos amou primeiro. O seu amor é uma resposta ao amor de Deus. Deve ser. Então, se você veio hoje na igreja, você ser crente, serve a Deus para receber uma bênção, porque você sabe que aqui é o melhor lugar. Você sabia que se eu me traz cada coisa, o Espírito Santo vai... Você sabia que quando o povo de Israel saiu do Egito, você sabia que teve egípcios que foram com eles, né? Vocês sabiam disso, né? Os borátios. Depois procure lá no texto. Egípcios de outros povos também foram com eles. Não eram do povo de Israel. Mas eles comeram maná. Viram o mar se abrir. Viram o mar se fechar. Foram aquecidos pela coluna de fogo. Foram refrescados pela coluna de fumaça. Comeram codorna. Beberam da água da rocha. Mas não tinha aliança nenhuma com Deus. Quem está aí, eu vou beber uma água para você dar um glória aí. Vocês estão me entendendo? Então tem gente que vem para a igreja, ele é abençoado. Se ele está no meio do povo de Deus, é claro que ele vai ser abençoado. É curado, é abençoado, é livre. Deus abre porta, Deus faz. Mas ele não tem aliança nenhuma com Deus. Não existe resposta dele ao amor de Deus, às bênçãos de Deus. Ele busca quando ele acha que as coisas estão ruins. A coisa está pegando, ele aparece na igreja, fica crentão por um tempo. Você já viu aquele povo que fica crentão por um tempo? Daqui a pouco ele some. Aí depois ele aparece de novo, aí crentão de novo. Vem até para ciclo de oração. Pastor, vai ter monte essa semana? Não, ele fica... Porque ele conhece a graça de Deus, ele sabe que Deus é bom. E ele sabe que se ele buscar Deus, Deus dá, irmãos. Mas Deus não confunde abençoar com aliança. A aliança é diferente. Então os borátios estavam no meio do... Depois pesquisar no Google, que ele aparece na Torá, nos textos. Acho que em Levítico, em Números, eu acho que eles aparecem. Aí tem lá, e você olha assim, o que é isso, os borátios? É o povo que estava no meio, comeu maná, filho. Comeu cordonizes, bebeu água da rocha. É muita ousadia, né? Viram a glória de Deus, mas não tinha nenhuma aliança com Deus. Não faziam parte da aliança de Deus. E você? Você faz parte dessa aliança? Fique de pé, que eu vou orar por você. Nós precisamos entender o amor de Deus e dar uma resposta a Deus. Deus está esperando a sua resposta a esse amor. É por isso que às vezes a gente não... Existem coisas na nossa vida que... A nossa vida é uma vida de... A vida dessas pessoas que eu relatei aqui é uma vida de acidentes em acidentes. Eles vivem assim, de acidentes em acidentes. Porque a presença de Deus não é contínua na vida deles. Entende? Não há, porque não existe um laço de aliança. Deus não anda com eles continuamente. Não há esse laço. Então você precisa hoje decidir qual é o motivo da tua proximidade, de você seguir a Deus, de você estar aqui num culto de quarta-feira ou de domingo, né? De vir numa vigília, de participar de um jejum, sabe? Tem muita gente diz, eu vou participar de jejum, Deus vai me abençoar. Vai. A questão é ir depois do jejum. As lutas continuam, irmão. Os desafios não param.
Os problemas não param de chegar. Então essas pessoas, elas estão preocupadas mais com a bênção do que com o abençoador. Mas aqueles que têm um perfeito amor, eles sabem que Deus vai abençoar eles. Eles sabem que eles são especiais. Eles sabem que na hora da luta o socorro é garantido, é certo. Porque está escrito que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Mas para quem? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, meu irmão. Não é para qualquer um, não. Salmo 91 foi escrito para crente. Para aquele que tão encarecidamente me amou, então eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Não é para qualquer um, não. Não adianta você abrir seu Salmo 91 e ler Salmo 91 todo dia, se você não for o cidadão do Salmo 91. O cidadão do Salmo 91 tem aliança com o Eterno. Sua página vai ficar amarela e não vai acontecer nada, meu lindo. Aquilo não é para qualquer um, não. É um salmo mais conhecido da Bíblia e não é para qualquer um. O Salmo 91 é para quem ama a Deus. Está escrito lá no final do salmo. Porque tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Poluei no alto retiro. Põe aí, Vaso, põe aí para o povo da glória. Põe o final do Salmo 91 aí. Só para a gente se alegrar aqui, nos 2 minutos que me restam. Põe aí o final do Salmo. Volta aí, o 15. Volta. Porquanto. Aí. Leia. Tão encarecidamente, também eu o livrarei. Poluei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Deixa aí. É isso aí. Porque você amou a Deus. Esse salmo foi escrito para crente. Aí você vai ter. A peste não vai alcançar no meio-dia, nem de noite. Não vai ter praga. Deus vai te livrar. Sabe por quê? Porque existe aliança. Qual é a contrapartida aí? É oração? É busca? Não. A contrapartida aí é a resposta. É o amor. Porque tão encarecidamente me amou. Não é tão encarecidamente jejuou. Não é porque tão encarecidamente ofertou. Não. Porque o amor nos faz fazer todas estas coisas para nos aproximar de Deus e para agradar o coração dele. Deus está te chamando hoje para esta comunhão. Deus está te chamando hoje para esse nível de aliança. Você que a sua vida é de acidente em acidente, é de problema em problema. Você acha que Deus tem isso para você, irmão? Não, essa não é a vida que Deus tem para você. A vida que Deus tem para você é uma vida de certezas. A única certeza que você tem é que você vai vencer. Você não está preocupado com o que é que vai vir. Se é uma coisa ou outra, você já tem certeza. O crente, ele anda com uma certeza. No final ele vence. No final o mal tem que bater em retirada. É essa certeza que ele caminha. Então ele não está preocupado. Ele vem um problema, mas ele bate aquela, né? Mas aí quando ele desce, aí Jesus pega ele e eleva às alturas e mostra o final do filme. Sabe o final do filme? O final do jogo. Aí Jesus vai dizer assim: vai para a prorrogação, mas não se preocupe não. No último minuto da prorrogação você vai fazer o gol. Eu vou te mostrar você comemorando. Olha lá, dê glória. Deus está te chamando para essa vida de certeza. Chega de ansiedade, de agonia, de tribulação, de desequilíbrio. Qualquer coisinha parece que o mundo vai desabar. Isso é vida, irmão.
Aí fica preocupado com notícia, com isso, com aquilo. Você vai ficar louco. Por isso tem muita gente aí ficando louca, à base de remédio. Ele não tem paz, porque a paz dele depende das coisas externas. Mas quando você tem uma aliança com Deus, você sabe que Deus vai cuidar de você. Você sabe que Deus vai cuidar de você.